Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. Sempre lembrando o quanto Deus nos amou, ao ponto de dar o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso. E ele provou esse amor quando o seu Filho naquela cruz morreu pelos nossos pecados. Sim, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Jesus está vivo e ordenou que essa boa notícia fosse levada ao mundo inteiro. Então, anuncie essa notícia para os seus parentes, para os seus amigos, para todos que você conviver, conhecer, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não há mais condenação e aquele que crê vai morar no céu. Oh, maravilha! Vamos orar então, pedir ao Senhor para nos abençoar, falar conosco, revelar os seus mistérios. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos revele os mistérios que agora nós podemos saber como filhos que somos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Pois é, meus amados, então vamos fazer uma pequena revisão, do porquê desses estudos. Por que o estudo se chama Sobe para Aqui? Ou seja, Deus quer nos tirar de algum lugar para outro lugar. Esse sobe para aqui foi o que Jesus disse para João lá na ilha de Patmos, e que um dia ele vai dizer para mim, para você, para todos que amam a ele. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, todos nós também vamos ouvir um dia, a nossa alma vai ouvir a voz do Senhor dizendo, sobe para aqui. Não é verdade? Então, hoje vivemos nessa terra, que já é a terceira terra. A primeira terra foi a terra que Deus criou perfeita. Veio a queda, a terra ficou sem forma e vazia, o Espírito veio e criou o ambiente para que o homem fosse criado na terra. E ainda vamos ter a quarta terra, que é quando o pecado entrou no mundo, que é o tempo atual que nós estamos vivendo. Mas, de toda forma, lembrar que essa terra que nós vivemos está presa nesse grandioso universo, nesse cosmo, onde estão bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, todas presas nesse imenso universo. E um dia o Senhor vai nos tirar desse lugar para o seu reino. Estamos presos aqui. Nada nem ninguém pode nos tirar daqui a não ser Jesus. Eu sou o caminho, Jesus disse. A verdade e a vida. Ninguém pode sair desse lugar, desse universo, desse cosmo e subir para o céu a não ser através dele. Então, meu irmão, minha irmã, estamos presos aqui, mas um dia vamos sair, subir para o reino de Deus. Então, foi na terceira terra que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. E antes de criar o homem, ele plantou um jardim maravilhoso. É como se ele estivesse decorando o lugar para receber o homem. Um papai, a mamãe, quando está esperando o bebê, ela enfeita o quartinho do bebê, pinta o quartinho, coloca o berço, os brinquedinhos, porque ela sabe que quando o bebê chegar e ver tudo aquilo, ela quer que o bebê saiba, mamãe me ama, papai me ama. Deus então preparou o lugar para que nós, como um bebê, fôssemos criados no Jardim do Éden. E, mais uma vez, eu te incentivo a pensar como seria esse lugar quando não havia morte. Não havia morte. Os animais não se devoravam, comiam tudo que a terra fornecia, os pássaros, era uma harmonia, não tinha morte, não tinha violência. E depois de tudo pronto, o quartinho pronto, vamos dizer assim, o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor formou o homem do pó da terra.
Bom, aí já tem uma complicação, porque Deus não é da terra, né? Deus é espírito, não é assim? Então, que semelhança que nós temos, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ah, agora nós temos alguma coisa semelhante a Deus, né? E o homem passou a ser alma vivente, mas ainda na carne. A sua carne não é semelhante a Deus, porque Deus não tem carne, né? Então, Adão semelhante a Deus, em quê? Assim, Deus não é carne. Jesus disse: Deus é espírito. E o homem tinha carne agora, uma alma na carne. Por quê? E o Senhor permitiu ao homem que desse nome a todos os animais e às aves dos céus. E Adão então começou a dar nome a todos os animais e aves dos céus. Todos tinham seus pares. Ele tinha que dar nome para o leão e nome também para a leoa. Leão é leão, leoa é leoa. Então imagina Adão observando isso, dando nome para o macho e dando nome para a fêmea. O macho chama leão, a fêmea chama leoa. O ganso chama ganso, a gansa chama gansa. O golfinho, assim, eu acho que a fêmea do golfinho chama golfinho fêmea, mas ele tinha que dar nome ao macho e à fêmea. Todos tinham seus pares. Ah, e Adão podia conviver com eles, né? Assim, eu creio que Adão podia voar, não tinha morte. Ele podia mergulhar no mar, mergulhar no lago, ele não morria. Não havia morte. Imagine que vida extraordinária Adão teve no paraíso, dando nome a todos os animais, a todas as aves. Todos tinham o macho e a fêmea. Ele tinha que dar nome para o macho e para a fêmea, para a girafa e o girofo, não é assim? Todos tinham seus pares e tinham também filhos. Além de dar nome para o leão e para a leoa, vinham filhos. Aqueles animais não eram só os pares, eles produziam filhos. E muitos dizem que o homem veio do macaco. Claro que o homem veio do macaco, mas com certeza o macaco veio antes do homem, né? Apesar de nós sermos muito parecidos com o macaco, né? Imagine Adão olhando para o macaco e vendo que tinha um macaco macho, um macaco fêmea, e eles geravam filhos. Para o homem, diz a Escritura, durante um bom tempo, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, se você fosse Adão, você não ficaria perguntando, mas e eu? Talvez ele procurou uma companheira na girafa, mas a girafa, né, como? Como é que ele ia casar com Eliá, né, que é a fêmea do elefante? Como? Ou a leoa? Imagine a ansiedade de Adão procurando a sua companheira. E quando o Senhor percebeu que ele desejava alguém à sua imagem e semelhança, sabe? E tinha com certeza essa, por que eu não tenho? Assim, Deus queria revelar algo grandioso para Adão, que o apóstolo Paulo descobriu isso, que nenhum dos profetas entendeu, mas hoje nós entendemos. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, tomou uma das suas costelas e transformou-a numa mulher e levou para Adão. Que coisa espetacular! Ai, Adão estava ali com aquele casal de gazelas e de repente ele vê a mulher vindo em sua direção. Que emoção! Que emoção! E no aramaico é como se Adão tivesse dito assim: Yupi! Yupi! Quer dizer, que maravilha, que maravilha, que maravilha, sabe?
E ele disse para aquela mulher: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Meu Deus, que momento emocionante, que momento maravilhoso. O nosso pai, Adão, né, experimentou naquele momento em que pela primeira vez ele tocou em alguém a sua imagem e semelhança. Foi o primeiro casamento que houve na face da terra, né? Ou podemos dizer as bodas, né? O casamento, ou o reencontro, né? Porque a mulher havia saído dele e voltava para ele. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Meu Deus, Adão agora tinha sua companheira, tinha sua mulher, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Você consegue imaginar quão maravilhoso foram esses dias. E o que Deus queria que Abraão entendesse, o que Deus queria que nós entendêssemos, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, uma coisa nós sabemos: fomos criados pela vontade de Deus. Fomos criados pela vontade de Deus, abençoados por Deus e para Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, você foi criado pela vontade de Deus. Você foi abençoado por Deus na pessoa de Adão e Eva, e você foi criado para Deus. E no próximo estudo, nós vamos estudar por que o Verbo se fez carne, por que Deus, sendo Espírito, se fez carne. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele falou essas palavras maravilhosas que Adão falou para Eva lá no Jardim do Éden, quando ele apareceu aos seus discípulos e disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito, Jesus disse, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Qual é o significado dessas palavras? Que revelação maravilhosa é essa, que quando Jesus ressuscitou, disse aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir, onde estaremos compartilhando esse grande mistério. As mesmas palavras que Adão disse para Eva, Jesus disse para os seus discípulos. Falou para você e falou para mim. Então, um grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus, em nome do Verbo que se fez carne. E até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir.